Bom, então a gente vai ver como é que automatiza o Word para que o Word trabalhe para a gente. O Word tem muitas funcionalidades que a gente desconhece, né? E ele faz muitas coisas de forma automática, né? Ele cria atalhos para que a gente não fique fazendo sempre o mesmo movimento, a mesma formatação, né? Então, a gente tem uma forma de deixar ele preparado para poder fazer o trabalho acadêmico. Quando eu vou fazer um trabalho, um artigo, antes de mais nada, eu abro uma página em branco do Word, já deixo ele todinho formatado, preparo todo o documento, e aí depois eu começo a digitar e só vou clicando ali onde tem que clicar para fazer a formatação. Então, a gente pode criar estilos, né? Por exemplo, eu quero criar um estilo em que meu título seja tamanho 14 na letra azul na fonte Times New Roman. Eu posso criar esse estilo e toda vez que eu fizer um título, eu seleciono e clico lá estilo número 1 e ele vai fazer para mim, vai me deixar automaticamente do jeito que eu quiser, tá? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer, muitos recursos que a gente pode usar do Word para fazer isso. O Word também faz uma coisa que é o sumário automático, né? Aquele índice que a gente faz, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho grande, quer fazer um índice do trabalho, e aí a pessoa fica fazendo o índice na mão, né? Digitando todos os títulos, o número da página. E mudou uma página de lugar, tem que ir lá no índice mudar tudo de lugar. O Word ele faz isso automaticamente. A gente tem uma forma de fazer o índice e a gente dá um comando para o Word e o Word atualiza tudo que foi mudado de lugar, ele atualiza para a gente automaticamente, só apertando lá um botão. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como é que faz isso. A gente vai abrir o template que eu fiz para vocês, que eu coloquei lá no grupo hoje. E aí a gente vai começar a colocar o nosso projeto dentro desse template, para que todos os projetos fiquem com a mesma cara. Qual é o objetivo da ABNT na formatação de trabalhos acadêmicos? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela normatizou todas as formas, né, de se fazer um trabalho acadêmico, normatizou margem, parágrafo, tudo isso para quê? Para que todos os trabalhos acadêmicos tenham a mesma cara, né? Então, à medida que eu vou fazendo de acordo com a BNT, o meu trabalho acadêmico vai ficando igual o de outras escolas, de outros congressos, de outras revistas, de outras faculdades. Então, o objetivo da BNT é fazer com que se tenha um padrão, né, dentro dos trabalhos acadêmicos. A BNT é formada por NBRs, né, que são as normas brasileiras de regulamentação. Essas NBRs, cada uma das NBRs vai ser responsável por uma parte do trabalho. Então, vai ter uma NBR que vai falar sobre sumário, vai ter uma NBR que vai falar sobre citação, vai ter uma NBR que vai falar sobre referências. Então, o conjunto de normas, né, um conjunto grande de normas da BNT que fazem a formatação do trabalho acadêmico. Então, essas normas elas não podem ser compartilhadas, porque a BNT vive da venda dessas normas, porque a BNT é um órgão sem fins lucrativos, então a forma que eles têm de sustentar a associação é vendendo as normas. Então, as normas não podem ser xerocadas, não podem ser compartilhadas, as pessoas têm que comprar. Eu tenho meu conjunto de normas, porque eu trabalho com isso, e aí, nas minhas normas, vem o meu nome escrito em todas as páginas. Isso para quê? Para se alguém xerocar essas normas, se alguém imprimir essas normas, vai sair lá com o meu nome, né? Então, vai saber que é meu. Então, eu não posso, inclusive, compartilhar. É claro que a gente acaba compartilhando com os alunos. E aí, as faculdades acabam fazendo, para que a faculdade não tenha que comprar para todo mundo, porque o certo seria o quê, né? Que as faculdades tivessem um conjunto de normas para cada aluno que fosse fazer o seu trabalho acadêmico. E é inviável, né? Nenhuma faculdade vai ter isso. Então, o que a faculdade acaba fazendo? A faculdade compra um conjunto de normas para a faculdade, aí o professor responsável pela metodologia vai lá e faz um manual próprio da faculdade. Então, é muito comum, quando você vai fazer um trabalho acadêmico, um trabalho de conclusão de curso, um artigo, alguma coisa assim, que a faculdade distribua para os alunos o manual padronizado deles, né? O manual interno da faculdade, o manual de padronização da faculdade. O único problema com esses manuais é que nem sempre eles são atualizados, e as normas se atualizam a cada ano, 2 anos, eles atualizam alguma norma e mudam alguma coisa, né? Agora já faz um tempinho, acho que desde 2018, que não atualiza nenhuma norma.
Mas geralmente tem aí uma atualização de norma, mudancinha aqui, né? Ah, mudou a legenda da imagem, já não é mais embaixo da imagem, agora é em cima da imagem. Então, algumas coisas às vezes mudam e às vezes as faculdades não fazem essa atualização, né? E aí o aluno acaba fazendo um trabalho acadêmico em cima das normas que a faculdade forneceu e acaba ficando errado. Eu mesma tive um problema quando fiz meu mestrado. Eu fiz meu mestrado no Santa Cecília, e eles distribuíram o manual lá de formatação para a gente fazer a nossa dissertação, e o manual estava desatualizado e eu me recusei a usar o manual desatualizado. E aí o meu orientador falou, mas você tem que usar o manual da faculdade. Eu falei, não, eu não tenho que usar o manual da faculdade, eu tenho que usar o manual da ABNT. Mas você vai ter que se entender com a banca. Eu falei, pode deixar, eu não posso. Eu sou uma pessoa que eu sou especialista em ABNT, eu sou conhecida na cidade como especialista em ABNT, eu sou consultada por várias faculdades. Eu não posso publicar um trabalho com erro de formatação na ABNT. Né? Simplesmente eu não posso. Né? Porque vão pegar o meu trabalho e falar, pô, a professora de ABNT escreveu, fez tudo errado. Né? Então, eu simplesmente não posso arcar com esse erro. E aí eu tive um problema dentro da faculdade, acabei sendo claro que sempre eu acabo criando caso, né? Aí fui criar caso, fui para a direção e tudo mais, e aí acabei conseguindo, né, utilizar a forma correta de formatação. Mas foi aí uma briga que eu tive que enfrentar. Por quê? Porque a Faculdade de Santa Cecília tinha o seu próprio manual, que estava desatualizado. Eu não tenho culpa disso, né? Que ele estava desatualizado. Então, quando eu ensino as normas para os alunos, eu deixo muito claro que, às vezes, vocês vão pegar algum manual de alguma faculdade que pode estar desatualizado, que pode estar diferente daquilo que eu estou falando. Não é para vocês arrumarem briga, tá, gente? É para vocês fazerem de acordo com o manual da faculdade. Eu arrumei briga porque eu sou assim mesmo. Mas é para vocês fazerem de acordo com o manual da faculdade. Por isso que os congressos, as faculdades, eles fazem os seus templates. Template é um modelo, que é isso que eu mandei para vocês hoje, é um boneco, né? Se chama na indústria gráfica, se chama de boneco, né? Você faz como ele tem que ficar, na forma que ele tem que ficar, e o fulano só pega aquele documento e digita por cima e mantém aquela mesma forma para ficar com aquela cara. Então, às vezes, o congresso oferece isso para os seus... Toda vez que você vai participar de um congresso, tem lá normas para participação, e aí você vai ter lá, baixar o arquivo modelo, e aí você vai baixar um arquivo que é como esse template que eu fiz, que é um modelinho explicando como é que tem que ser a norma. Nem sempre as normas estarão atualizadas, tá? As minhas aulas são baseadas sempre nas últimas normas que saíram. Eu sempre dou as aulas baseadas nas mais modernas, nas mais recentes. Mas, por um acaso, em algum momento, vocês pegarem algum manual, alguma coisa que esteja diferente, saibam que é porque esse manual está desatualizado. Isso foi só uma contextualização que eu fiz aí para vocês. Eu vou compartilhar, à medida que eu for explicando para vocês e mostrando isso, como é que se faz, e vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam e eu explico na hora. Ellen, cadê a Ellen? Saiu? A Ellen sumiu. Não tá ali. Ellen, se você quiser falar comigo e você tá sem som, me manda algum avisinho aqui no WhatsApp, porque eu não vou ver, não consigo ver o chat enquanto a gente tá no modo apresentação. Aí você me manda uma coisa no WhatsApp que eu paro e te respondo, tá? Quem tiver sem som também pode fazer a mesma coisa. Então, eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Compartilhar uma janela. Aqui. Bom, então, gente, a gente tem aí a automatização do Word, né? O Word é um grande companheiro, é um grande aliado em todos os trabalhos acadêmicos, né? Hoje em dia, não se utiliza nenhum outro programa que não seja o Word, né? Inclusive, a Apple não tinha o Word, eles acabaram tendo que fazer o Word para a Apple, para os computadores da Apple, porque o Word acabou sendo aí uma preferência internacional de qualquer arquivo escrito, né? Então, é um programa que já tem para celular, inclusive, tem para tablet, né? Tem para um monte de coisa. O Word acabou ficando bastante comum, né? Bastante conhecido. E o Word tem aí uma série de ferramentas, muitas ferramentas, eu diria, né? Que a gente não conhece nem um terço. Eu conheço o Word pra caramba e não conheço um décimo do que o Word pode fazer.
Né? Tem muita coisa que ainda que o Word pode fazer que eu não sei. Às vezes alguém me pergunta e fala, gente, eu não sou professora de informática, mas eu fuço muito, mas tem coisa que eu não conheço, tem coisa que eu não sei fazer, né? Aí a gente acaba fuçando, indo lá no YouTube, acaba aprendendo a fazer, mas ele tem muita ferramenta. Bom, então, antes de mais nada, o que eu faço quando eu vou fazer um trabalho acadêmico? Eu preparo um documento, eu pego um arquivo em branco do Word, né? Pego um documento em branco, um documento novo, e vou preparar esse documento para receber o meu trabalho. No caso de vocês já têm o template. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar esse template e digitar por cima do que eu já fiz, porque ele já está formatado, mas eu vou ensinar como foi que eu cheguei àquela formatação, para que se der alguma coisa errada, vocês saibam como consertar. Então, vamos lá. A formatação do trabalho pode ser feita de duas formas. Eu posso preparar o meu arquivo antes de começar o trabalho, ou eu posso digitar todo o meu trabalho e depois ir formatando. Eu prefiro preparar antes, mas tem gente que não, tem gente que prefere digitar tudo, depois só ir selecionando e clicando os botõezinhos e formatando. Então, vai muito do gosto de cada um, aí da forma de cada um trabalhar. Eu faço antes, mas tem gente que prefere fazer depois. Às vezes, quando eu vou, porque eu dou consultoria, né? E faço também formatação para fora. Quando eu pego um trabalho pronto que eu tenho que formatar, eu tenho que fazer dessa forma. Eu pego o trabalho do aluno, me manda um trabalho pronto, e aí eu tenho que formatar ele depois de pronto. E aí, muitas vezes, eu tenho que arrumar, porque tem coisa que está errada, tem coisa que está formatada errada, então eu tenho que, às vezes, trabalhar até maior. Eu prefiro fazer antes porque o trabalho acaba sendo menor. Eu acho que o trabalho acaba sendo menor, a gente erra menos. Bom, então eu prefiro, preparar antes de iniciar. Então, como é que eu faço? Eu abro o meu Word, né? E o que eu vou ver ali no meu... Assim, eu abri ele um pouquinho agora, mas ainda ele está mais ou menos com essa cara, né? O que eu vou ver no meu Word são essas guias, né? Cada uma dessas, página inicial, inserir, design, layout, referência, correspondências, revisão, exibir e ajuda, são guias do Word. Cada uma dessas guias, quando você clica nela, ela abre uma subguia, né? Que é essa parte aqui. Meu ponteiro. Que é essa parte aqui. Então, essa parte de cima que está escrita são as guias, e essa parte, de acordo com o que eu aperto aqui, são as subguias, né? Então, eu vou começar a preparar o documento. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou lá em layout, né? Porque eu tenho que fazer a formatação do tamanho da minha página, eu tenho que fazer a formatação de como a página tem que ser. Isso está na BNT. As margens de um documento estão lá na BNT. Então, eu tenho que formatar de acordo com o que a BNT fala. Então, eu vou lá em layout, clico em configurar página, clico nessa setinha aqui e vai abrir essa janela, tá? Essa janela que vai ter 3 guias: margem, papel e layout. Eu vou em margens, tá? E vou clicar aqui. Vou preencher desta forma. A margem superior vai ter que ter 3 centímetros, a margem esquerda 3 centímetros, a inferior 2 e a direita 2. Por que essa diferenciação 3, 3, 2, 2 e não tudo 2? Porque, na verdade, todo documento acaba comendo, né? 1 centímetro do lado esquerdo quando ele for encadernado e 1 centímetro acima quando entrar o cabeçalho. Então, no final, ele acaba ficando centralizado em 2, 2, 2, 2. Tá? Quando eu encadernar esse documento, ele vai acabar tendo essa centralização. Então, a BNT pensou nesse 1 centímetro a mais do lado esquerdo e na parte superior, que é para quando tiver aí uma encadernação, quando tiver um cabeçalho. Feito isso, eu vou lá... Oi. Uma duvidazinha aí. Pode falar, Vânia. No caso, o meu projeto, a gente ainda vai adequar as normas, né? Então, vamos supor que não esteja com esse espaçamento aí. Eu posso ir lá nele, aí eu posso selecionar ele todinho e entrar aí ele já vai alterar certinho? Vai. Você seleciona ele todo, vai em configurar página, põe 3322, que ele já vai pôr direto para você com essa margem em todas as páginas. Ah, tá ok. Tá legal. Tá? Obrigada. Então, aí você vai lá em orientação e vai usar a orientação retrato, né? Que é aquela página em pé, né? A paisagem é a página deitada.
Existe uma forma de se fazer misto. Um pedaço do arquivo em retrato, outro pedaço em paisagem, mas aí eu vou ter que ir quebrando seções para poder fazer isso. Porque a partir do momento que eu dou um comando dentro do meu documento, ele aplica aquela formatação no documento inteiro. Não importa se você selecionou ou não, você mandou configurar a página e colocou lá 3322, ele vai botar todas as páginas do seu documento em 3322. A menos que você quebre uma seção, a menos que você faça aí alguma coisa para separar uma página e fazer uma formatação diferente em uma página. Mas, no caso de fazer um artigo, não há necessidade de acontecer isso, não tem necessidade de a gente ficar quebrando seção, nem necessidade de fazer formatação diferente. Então, a gente mete lá o 3322 no documento inteiro. Preenchi tudo isso, dou ok, meu documento vai estar prontinho para começar a fazer o trabalho. Então, quando eu der o ok lá, aqui nessa reguinha de cima, é que ela não está inteira aqui, né? Porque eu acabei não selecionando tudo, mas aqui nessa reguinha de cima vai estar a medida de 16 centímetros, que ela vai ficar com área útil, né? De 16 centímetros, e aqui vai estar a outra reguinha com a área útil da altura da página, que eu não me lembro qual que ela fica sem as margens. Muito bem. Aí eu vou lá de novo em layout, vou lá de novo em configurar página na setinha, vou abrir de novo e vou abrir a guia papel, tá? Que é essa guia aqui, a guia papel, que é onde eu vou selecionar o tamanho do meu papel. Às vezes, o computador vem, o programa vem com o que eles chamam de default, né? Que é aquela padronização que vem para todos os documentos, e aqui ele vem como carta, papel carta, que é um papel menor que o A4. Então, a gente tem que selecionar aqui A4, tá? Eu tenho que pôr A4, que tem essa largura e essa altura. O papel A4 tem 21 centímetros de largura por 29,7 de altura, tá? Então, todo o trabalho acadêmico é feito em papel A4. Se eu fizer com a formatação no papel carta, na hora de eu imprimir ou na hora de fazer, vai dar uma bagunça, uma confusão do caramba. Então, tem que pôr no tamanho A4. Então, aí é onde eu faço a configuração do tamanho da página. Dou OK. Então, já fiz minha margem e já coloquei o tamanho do papel. Então, agora, o que eu vou fazer? Então, para facilitar a gente, né, a gente vai ter que selecionar, a gente vai ter que deixar pronto alguns estilos que a gente vai usar. Peraí. Já vou te atender, Ellen. A Ellen está dizendo que quem está com o Google Docs, que não tem o Word, a configuração da página é no arquivo, tá? A Ellen pediu para avisar vocês que a configuração da página é no arquivo. Coloca isso aí no chat, Ellen, para o pessoal ler depois. É no fim das opções, ela está dizendo. Porque tem o Google Docs, né? O Google Docs, o bom do Google Docs é o compartilhamento, né? Que a gente vai fazer em tempo real, né? Você pode colocar lá no Google. O que eu costumo fazer quando eu uso o Google Docs é o seguinte: eu compartilho lá com o meu grupo, com quem eu estou fazendo, vou digitando, meu grupo vai digitando, todo mundo digita e vai aparecendo lá o texto de todo mundo. Depois eu seleciono tudo, copio e jogo dentro do Word e aí formato no Word. Porque ele dá umas diferençazinhas, viu, gente? Apesar de ter a formatação, ele dá umas diferenças lá do Google Docs para o Word. O que eu faço? Eu faço tudo no Google Docs, depois seleciono, jogo no Word e aí acabo de formatar no Word. É isso que eu acabo fazendo, para ter a certeza e a garantia de que vai ficar formatado corretamente. Então, obrigada, Ellen, pela lembrança. Então, para facilitar a minha formatação, eu vou ter que deixar alguns estilos já prontos, porque eu vou usar ao longo do trabalho, né? Então, o que eu vou ter que fazer para o meu trabalho? Quais são os estilos que eu vou ter que deixar pronto, né? Eu vou ter que atribuir estilos, né? Então, eu vou ter um estilo para cada tipo diferente de item. E aí, eu tenho que fazer um levantamento de quais itens que eu vou ter, né? Então, alguns estilos estão ocultos e eu vou precisar habilitar. Daí eu vou lá na página inicial, eu vou mostrar isso tudo no Word, gente. Vai ficar meio vago, mas eu vou mostrar lá no Word como que faz isso daí, tá? Direitinho. Eu vou pro Word daqui a pouco e já mostro.
Então, eu vou na aba página inicial, vou clicar na setinha que fica embaixo da palavra estilo, conforme essa figura aqui, ó. Eu abro o meu Word, vou lá em página inicial, ele vai me abrir esta subguia, né? Isso aqui, ó, que são os estilos do Word. São os estilos que eu posso fazer. Cada estilo tem um nome diferente. Então, para cada coisa que eu faço, eu posso atribuir um estilo diferente, né? Então, quando eu cheguei aí nesses estilos, eu vou escolher um estilo que já esteja pronto, ou se ele não estiver aparecendo aí, eu vou ter que habilitar ele. Aí eu vou clicar nessa setinha que eu estou indicando agora, ele vai me abrir esta janela, né, que é a janela dos estilos. Quando ele abriu essa janela dos estilos, nessa janela vai me mostrar todos os estilos que o Word tem, né? Então, o que eu faço? Essa aqui é uma galeria de estilo rápido, todos os estilos que eu uso, eu sempre deixo aí nessa galeria de estilo rápido, porque é só ir selecionando o texto e clicando em botão aqui, não preciso ficar abrindo essa janela aqui do lado, mas tanto faz, eu posso atribuir o estilo a partir desta guia como desta guia, tá? Mas mais fácil é deixar essa aqui aberta e a gente vai aplicando a partir daí que ele fica mais ágil. Do lado direito aqui, eu tenho um painel de todos os estilos que o Word me oferece, né? Então, o Word já deixa pronto alguns estilos, mas, às vezes, do jeito que ele deixa, não é o jeito que eu quero. Então, o que eu posso fazer? Eu posso modificar. Por exemplo, eu não vou usar título na cor azul. Eu quero usar título na cor preta, né? Então, eu posso ir ali e modificar o jeito que está ali. Então, a partir do momento que eu vou modificando, ele vai mostrando nessa galeria de estilos rápidos aqui como ele vai ficar na realidade, né? Como ele vai ficar da forma que eu estou atribuindo o estilo para ele. Eu tenho que manter esse botãozinho aqui de mostrar visualização clicado. Por quê? Porque aí, conforme eu olho aqui, ó, eu já vejo a cara dele. Se eu não deixar esse quadradinho aqui clicado, do mostrar visualização, não vai aparecer para mim esse em azul, esse em preto, esse em itálico, outro em negrito. Vai aparecer só uma lista de nomes e eu não tenho como visualizar como ele ficaria se eu utilizasse. Esses estilos também são muito utilizados quando a gente vai fazer uma propaganda, quando a gente vai fazer um folder, quando a gente vai fazer alguma coisa assim mais descolada. Então, já tem uns estilos prontos, que são os estilos mais descolados aí para a gente utilizar. Muito bem. Como é que eu faço uma atribuição de estilos dentro do Word, né? Como é que eu planejo isso? Como é que eu deixo isso pronto? Então, lá no painel de estilos, a gente vai clicar em opções. E aí vai abrir uma nova janela que vai deixar as configurações conforme vai mostrar lá. Então, olha, nessa janelinha do estilos, que eu já abri na página anterior, tem um botãozinho chamado opções. Eu venho nesse opções e vai abrir esta janela para mim, este quadro. Neste quadro, eu tenho que deixar selecionado. Selecione os estilos a serem exibidos. Todos os estilos. Eu quero saber quais são todos os estilos que o Word me mostra. Qual é a forma que ele vai me mostrar? Em ordem alfabética, para ficar mais fácil de eu achar. E dou OK. Aqui, essas duas coisas aqui eu não preencho. Posso dizer que é só neste documento ou também em novos documentos baseados neste modelo. Isso significa que essa atribuição de estilo, toda vez que eu abrir um documento novo do Word, ela já vai estar com essa atribuição pronta. Tem gente que gosta de deixar, porque trabalha muito com arquivo acadêmico, então acaba todos os documentos, aí conforme o documento que ele abrir, vai estar já com essa formatação feita. Se não, deixo só apenas para este documento, isso é uma coisa que eu estou usando só de uma forma atemporal, então não tem problema. Bom, e aí clicando em opções, conforme na figura anterior, vai estar lá no painel de estilos, todos os estilos que o Word me disponibiliza. E aí a gente vai começar fazendo o quê? A gente vai começar modificando aqueles que já existem para que fiquem iguais ao que a BNT pede. Por enquanto, eu não vou criar nada novo, eu só vou mudar o que já está pronto. Depois eu vou perceber que não vai ter lá todos os estilos que eu preciso, e aí eu vou ter que criar alguns novos, e aí eu vou ensinar como é que cria. Então, primeiro vamos relembrar como é que são as sessões de um trabalho. Eu já dei isso para vocês
uma vez, a gente já falou sobre seção primária, secundária, terciária, quaternária e quinária. Artigo acadêmico, já falei para vocês que a gente só usa até a seção terciária e esquece quaternária e quinária porque é muita coisa, né? Muito número, muito subitem e não tem espaço para tudo isso. Quando você faz uma tese de doutorado, que vai lá, 300 páginas de trabalho, uma dissertação de mestrado com 200 páginas de trabalho, aí você acaba usando quaternária e quinária porque você vai aprofundando, né, conceitos, aprofundando assuntos. Então, você acaba usando outras mais seções, porque é o subitem do subitem do subitem, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Então, na seção primária, a gente tem aqueles numerais, que é um numeral só, né? Como a gente pôs lá, introdução, né? Introdução. Se eu fizer algum subitem dentro da seção primária, bom, aí eu vou ter o 1.1. Né? Se eu puser lá, introdução, e eu quero colocar dentro da introdução quais são os meus objetivos. Então, eu ponho lá, introdução 1.1, objetivos. E aí eu quero separar objetivo específico e objetivo geral. Aí eu vou fazer uma seção terciária. Então, eu tenho lá 1.1 objetivos, 1.1.1. Eu já vou autorizar. Já vou lá autorizar. Tem alguém tentando entrar. Espera aí, gente. Pronto. Entrou? Pronto, Marcos entrou. Então, gente, deixa eu voltar lá na minha apresentação. Onde eu estava? Oh, meu Deus, aqui. Então, eu tenho a seção primária, que é o 1, né? Então, introdução. 1.1, objetivos. E aí, dentro dos objetivos, eu quero falar que um vai ser objetivo geral e outro vai ser objetivo específico. Então, eu ponho 1.1.1, objetivos gerais. 1.1.2, objetivos específicos. Tá? Se tiver mais do que um, põe 1.1.3, 1.1.4 e assim sucessivamente. No 1.2, como que vai ser o subitem? Vai ser 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 e assim sucessivamente. Tá? Esse é o título que a gente vai atribuir o estilo de título 1. Esse é o título 2 e este é o título 3. A seção quaternária e a seção quinária a gente esquece, a gente não vai utilizar. Então, primeira coisa que eu vou ter que ter para o meu trabalho, né? Se eu tenho títulos de nível 1, de nível 2, de nível 3, eu vou ter que primeiro criar os estilos. Título 1, título 2, título 3. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, a gente primeiro vai modificar os que já estão lá e o Word já tem um título lá que se chama título 1. Ele já existe, título 1, título 2, título 3, título 4, acho que vai até o 7 no Word. Ele já tem pronto, mas não está de acordo com a BNT, porque nos Estados Unidos não se utiliza a BNT. Né? Nos Estados Unidos é outra norma, tem outras formas, então o Word ele não mostra o estilo de acordo com o que a BNT pede, mas eu posso deixar do jeito que eu quero, né? Então, como que eu tenho que deixar o título 1? O título 1 ele tem que ser em Times New Roman ou Arial, eu posso escolher um dos dois tipos de letra, mas a partir do momento que eu escolher uma letra, ela tem que ser a mesma letra para o trabalho inteiro. Título, corpo do trabalho, referência, vai ter que ser tudo igual, né? Se eu escolher Times New Roman, é tudo em Times New Roman. Se eu escolher Arial, vai ser tudo em Arial. O tamanho da letra do título 1 é tamanho 12, a cor é preta, o alinhamento é à esquerda, a entrelinha é simples, recuo e espaçamento antes e depois é 0, recuo de primeira linha é nenhum. Então, eu tenho que ter essas informações para fazer a formatação do meu estilo. Então, vamos ver como é que fica isso. Eu escrevi lá, 1, introdução. Percebam que depois do numeral não tem ponto, tá? O numeral 1 é separado pelo título apenas com um espaço, tá? Não tem ponto, não tem traço, não tem nada. Então, é 1, espaço, introdução. Os títulos de nível 1, eles devem ser todos escritos com todas as letras em maiúsculo.
O Word tem lá uma ferramenta em que eu posso colocar a fonte todas em maiúsculo. Não aconselho que vocês utilizem, porque ele faz uma bagunça danada na hora de fazer o índice. Então, eu faço sempre à mão. Eu passo sempre para maiúsculo à mão. Já vou ensinar para vocês um truque também que vai ser bem legal. Vou fazer tudo isso que eu estou falando agora com vocês, eu vou fazer no Word para vocês verem, tá? Estou só mostrando primeiro e depois vou fazendo para vocês verem como é que faz. Então, eu escrevi lá. Vou pegar meu ponteiro de novo. Eu escrevi lá, introdução. E aí eu quero formatar isso aqui de acordo com aquelas normas que eu mostrei aqui, tá? De acordo com isso aqui. Eu quero que ele fique com isso aqui, ó. Com esses atributos. Como que eu faço para o meu título de nível 1 sempre ficar com esses atributos? Eu seleciono ele. Vou procurar aqui na galeria de estilos rápidos onde está o título 1. Normalmente ele já está na galeria de títulos rápidos, tá, gente? De estilos rápidos. Então, eu achei aqui o título 1, só que ele está em azul, com uma letra que eu não quero e tal. O que eu faço? Eu clico em cima dele com o botão direito do meu mouse e ele vai me abrir essa guiazinha aqui, ó. Vai me abrir essa janelinha aqui. O que eu escolho? Eu escolho que ele tem que modificar essa cara aqui. Quando eu escolhi o modificar, ele vai me abrir esta janelona com a cara do meu título aqui no meio, ó, introdução. O que eu tenho que fazer? Aqui eu não vou mexer em nada, porque já é do Word, já está pronto, então não tem que mexer em nada. Eu vou mexer daqui para baixo. Primeiro, eu vou lá e seleciono o que eu quero. Se eu quiser usar o Arial, eu vou selecionar a fonte Arial. Vou falar que ela tem que ter tamanho 12, que ela tem que ser em negrito. E aqui eu vou escolher a cor preta. Eu tenho que escolher a cor preta, porque às vezes ela está no automático. E o automático nem sempre é preto. O automático, às vezes, é cinza. Então, eu vou lá, clico nessa setinha que vai me abrir todas as cores existentes no Word, e aí eu seleciono a cor preta. Falei para vocês também que ele é alinhado à esquerda. Então, eu vou selecionar esse botãozinho aqui de alinhado à esquerda. Aqui embaixo, eu vou pedir para ele adicionar isso à galeria dos estilos, que é essa galeria aqui, ó. Para quê? Para que ele fique à mão para mim. Eu vou usar ele o meu trabalho inteiro, então é bom que ele fique aí já à mão para mim. Se ele não estiver aí, eu selecionando ali adicionar a galeria de estilos, ele vai adicionar na galeria. Selecione esse outro aqui também, atualizar automaticamente. Isso significa que toda vez que eu selecionar algum trecho do meu trabalho e apertar esse botãozinho do título 1, ele vai ter sempre a mesma cara. Vai ser Arial, tamanho 12, negrito, preto, alinhado à direita. Alinhado à esquerda, desculpa. Tá? Ele vai ter sempre a mesma cara. Então, por isso que eu ponho em atualizar automaticamente. Posso escolher que seja apenas nesse documento ou também em outros documentos baseados nesse modelo. Se você quiser que todos os seus documentos tenham essa cara, você pode clicar aqui. E aí, o que eu faço? Eu abro essa janelinha chamada formatar. Quando eu clicar nessa janelinha chamada formatar, ele vai para mim uma nova janela, ó, em cima daquela que a gente já estava, né? Essa parte toda de baixo que eu já fiz. Cliquei em formatar, ele abriu isso aqui, ó, ele subiu essa guia. E aí, o que eu faço? Eu vou lá em parágrafo para mostrar para ele o que eu quero, como eu quero que ele seja, tá? Quando eu clicar em parágrafo, ele vai me abrir esta outra janela. Quando ele abrir essa outra janela, aí eu vou preencher esses quadradinhos que estão aí. O alinhamento dele, eu quero que seja à esquerda. Pode ser esquerda, direita, ou centralizado, ou justificado. Eu quero esquerda. Recuo antes e depois vai ser 0. O que significa isso? Não vai ter nenhum espaço antes do que eu escrevi e depois do que eu escrevi. O espaçamento, aqui, esquerda e direita, né? O espaçamento antes e depois 0, esquerda, direita, 0. O especial, gente, é onde a gente seleciona para fazer parágrafo, né? Aquele negócio, lembra quando a professora dava ditado, falava 2 dedinhos, parágrafo? Então, não vai ter parágrafo nos títulos. Significa que ele vai estar grudadinho aqui na margem do meu trabalho, na margem esquerda do meu trabalho. Ele vai estar grudadinho, não tem parágrafo para título. Vai ter parágrafo só para o texto.
Títulos não tem parágrafo. O espaçamento entre linhas vai ser simples, tá? E aí eu dou o OK. Quando eu der o OK, ele já vai estar no formato que eu quero, com todas aquelas especificações que eu tinha colocado para vocês. Tá? Volta lá, dá o OK, ele vai fechar e, ó, já mudou aqui, tá vendo? Então, aí já mudou aqui também, ó. Aqui na galeria do estilo rápido, ele já ficou com a cara que eu deixei ele. Eu mandei ele em Arial, preto, tamanho 12, ele ficou, ele modificou aqui. Então, toda vez que eu selecionar qualquer texto e clicar nesse título 1, ele vai me dar essa cara que está aqui. Tá, ó, tá vendo? Ele tá título 1 aqui, e aqui ele tá com a cara que eu quero que ele tenha. Então, todos os títulos de nível 1, introdução, 2, referencial teórico, 3, como é o Porto Santos, 4, metodologia, sei lá, 5, considerações finais, todos aqueles que tiverem numeração inteira, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou atribuir o estilo de título 1. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento para os títulos 2 e 3. O título 2 já existe aqui, é só clicar com o botão direito e fazer a mesma coisa que eu fiz no título 1. O título 3 não está aparecendo aqui, eu vou ter que procurar ele lá no índice de títulos. Porém, título 3 é mais difícil da gente usar em artigo. A gente vai usar título 1 e 2 em artigo, né? Eu sempre aconselho a usar só 1 e 2 no artigo, porque 3 já fica demais. Tá? 3 já vai afunilar demais e o artigo não tem espaço para tudo isso. Mas, se eu precisar do título 3, eu vou ter que procurar lá. Eu acho que eu ensino aqui como é que faz isso. Então, o meu estilo, que é o título 1, que eu acabei de fazer, já vai estar lá na galeria dos estilos rápidos, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá naquela galeria e vou deletar todo mundo que eu não vou usar. Para que eu vou deixar lá uns estilos que não vão servir para mim naquele documento? Eu deleto de lá. Isso não significa que eu estou excluindo eles do Word. Não, eu estou deletando aqueles estilos só naquele trabalho que eu estou fazendo. Ele só não vai ser útil para mim naquele momento. Então, para eu não me atrapalhar, eu clico com o botão direito em cada um deles que eu não vou utilizar e deleto todo mundo. Ó. É só ir lá, né? Tem um lá que chama parágrafo. Então, eu venho, clico o botão direito, ponho a remover da galeria de estilos. E assim vou removendo todos que eu não vou precisar, para não me atrapalhar, tá, gente? Então, para a gente fazer um artigo acadêmico, a gente vai ter que criar um estilo para cada tipo de item. Quais são esses itens que eu vou precisar ter? O título 1 centralizado, que é diferente do título 1. O título 1 é aliado à esquerda, o título 1 centralizado é centralizado, então eu tenho que fazer outro. Que é para usar, às vezes tem alguns títulos que é resumo, referências, que são centralizados, então a gente usa esse. O título 2, o título 3, o corpo do trabalho. Esse é o mais legal, tá, gente? Porque eu formato como eu quero que seja o corpo do meu trabalho e seleciono um trecho inteiro e aperto corpo e ele fica do jeitinho que eu quero. Alinhado, justificado, com parágrafo na primeira linha, tamanho 12, ele fica do jeitinho que eu quiser, tá? O gráfico, se eu tiver gráfico no meu trabalho para fazer legendas de gráficos, fonte, que é para pôr aquela fonte embaixo das imagens, figura, que é para pôr a legenda das figuras, tabela, que é para pôr a legenda das tabelas, e citação com mais de 3 linhas. Então, esses são os estilos que eu vou ter que fazer, tá? São 3, 6, 8, 10 estilos que eu tenho que deixar prontos antes de começar meu trabalho. É um trabalhinho razoável que dá antes de começar? É. Mas, depois que eu faço isso, o trabalho vai fluir de uma forma muito, muito completa, muito agradável. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir lá o Word para vocês e vou fazer tudo isso mostrando para vocês no Word, num texto, como é que funciona, tá? Deixa eu ir lá. Deixa eu parar de compartilhar. Então, agora eu vou abrir o Word e vou mostrar para vocês no Word como é que se faz isso, tá, gente? Alguma dúvida até aqui, gente?
Sei que deve estar meio confuso, vocês devem estar meio perdidos, mas a hora que eu começar a fazer no Word, acho que vocês vão visualizar melhor. Professora, é sobre a terceira parte do projeto, né? A última, eu acho. Tá. Nós vamos ter que fazer isso na terceira parte do projeto, por isso que eu estou explicando. Tá? Por isso eu estou explicando, porque a gente vai ter que, na terceira parte do projeto, fazer isso tudo que eu estou explicando. Bom, então eu vou abrir lá. Nada, eu vou compartilhar aqui. Eu senti um pouquinho de dificuldade, professora, porque eu fiz pelo Word Online. E aí ele também dá uma diferença. Ele não tinha essas ferramentas no Word Online? É o Word 365, não é? Não aparece igual o seu, não. Não aparece, não. Bom, eu não sei, mas ele tem as mesmas funcionalidades. Não, sim. Ele está falando que a ordem é diferente. A ordem é diferente. Deixa eu ver. Isso. Bom, então eu vou abrir lá o Word com vocês. Vou apresentar a minha tela, né? E aí eu vou abrir lá. Vou abrir o template. Vocês estão visualizando aí o meu template? Estão visualizando o documento do Word aí? Sim. Tá. Então, vamos ver como é que eu faço isso, né? Eu vou abrir um documento novo para vocês verem no documento novo como é que eu faço. Então, abri um documento novo. Tá em branco aqui. Vocês estão vendo uma página em branco, né? Então, ó, aqui em cima tem essas guias aqui, ó. Página inicial vai abrir essas ferramentas, no inserir vai abrir essas, no desenhar vai abrir essas, no design, no layout, referências, correspondências, revisão, exibir. No exibir, gente, eu deixo sempre a régua clicada, tá? Pra gente mostrar essa reguinha aqui pra gente, que fica mais fácil de visualizar, tá? Então, eu deixo sempre a régua selecionada. E aí tem duas guias aqui para desenvolvedor, que a gente não vai utilizar, e ajuda se eu precisar achar alguma coisa aí que eu não sei. Então, primeiro eu começo lá na página inicial, vou lá visualizar onde está a minha galeria de estilos. Ó, tá aqui a minha galeria de estilos. Ela vem com esses estilos aqui na galeria rápida, ó. Todos esses aqui, tá na galeria rápida, e se eu clicar a setinha, ele vai me mostrar todos os outros que tem aqui, tá? Então, por enquanto eu não vou abrir, vou lá, começo o meu trabalho, digito 1, introdução. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. E me esqueci e escrevi introdução com letra minúscula. Como é que eu faço para passar tudo para maiúscula? Tem que digitar tudo de novo? Não. Eu seleciono a palavra introdução, clico no Shift, o Shift é aquela setinha lá para cima que a gente clica quando vai usar a letra maiúscula, e aperto o F3 uma vez. Vai estar a primeira letra em maiúscula, aperto duas vezes, ele vai pôr todas as letras da palavra em maiúscula. Tá? Shift F3 de novo, todas as minúsculas, Shift F3 só a primeira maiúscula, Shift F3 de novo, todas as letras da palavra em maiúscula. Dá para fazer isso no parágrafo inteiro se eu quiser, tá? Bom, eu já sei que a introdução é um título de nível 1 e que eu vou precisar desse estilo aqui do título 1. Digamos que ele não estivesse já formatado, aqui meus documentos eles vão abrir já com os estilos formatados, porque eu já deixo pronto lá para todos os documentos. Mas, digamos que ele estivesse fora da formatação, o que eu faço? Eu venho, clico com o botão direito e clico em modificar. Muito bem, ele abriu esta janela para mim. Então, eu vou dizer para vocês, eu quero que meu trabalho seja em Times New Roman, eu não quero que seja em Arial. Eu escolhi Times New Roman. Eu posso escolher Times New Roman? Pode. A BNT admite que se escolha Arial ou Times New Roman. Então, eu quero fazer em Times New Roman, não quero fazer em Arial. Vou fazer em Times New Roman. Escolhi aqui Times New Roman. Ó, ele já modificou a letra aqui, ó. Aqui ele vai fazer uma exibição de como ele vai ficar. Eu quero que meus títulos tenham tamanho 12, já está. Quero que ele seja em negrito, já está. A cor está em automático. O que eu faço? Eu venho aqui e procuro o preto, ó.
e clico em preto. Às vezes o automático está no cinza, então a gente clica no preto, que é para ter certeza que ele está preto. Aqui ele está selecionado para ficar alinhado à esquerda e é como eu quero. Títulos são alinhados à esquerda. Se eu puser o título em justificado, ele vai deixar ele com um monte de letras cheio de espaço, tá, gente? Então eu deixo ele alinhado à esquerda, que é para ele ficar enxutinho lá, alinhado à esquerda. Seleciono aqui, adicionar a galeria de estilos, atualizar automaticamente, já está. Vou aqui em formatar e vou em parágrafo. Abrir uma outra janela. Então, eu já sei que o alinhamento dele é à esquerda, já está, mas eu poderia ter escolhido centralizado, justificado ou à direita, mas eu quero que ele seja à esquerda. Aqui eu não mexo, fica do jeito que está. O recuo dele, 0 à direita e 0 à esquerda, significa que ele vai estar grudadinho ali do lado esquerdo da minha página. Não vai ter nada de parágrafo, não vai ter nada de recuo. Espaçamento antes e depois. O que é esse espaçamento antes? O espaçamento antes é esse espaço em branco que fica, ó, grandão aqui antes da introdução. Eu não quero que fique nenhum espaço antes, então eu ponho 0. 0 antes e 0 depois. No espaçamento entre linhas, eu quero que seja simples. Simples é aquele espaçamento que fica uma linhazinha embaixo da outra. A gente utiliza, gente, espaçamento de 1,5 para trabalhos acadêmicos maiores, né? Quando a gente vai fazer dissertação, quando a gente vai fazer mestrado, a gente põe espaçamento maior, porque o trabalho é maior. Agora, artigo acadêmico, que são sempre assim poucas páginas, de 12 a 15 páginas, a gente usa espaçamento simples para economizar espaço, senão meu trabalho vai ter pouca palavra, né? Vai ter pouca linha, porque quanto maior o espaçamento entre linhas, menor é o trabalho em linhas, né? Muito bem. Coloquei tudo como eu queria, dou OK. Aqui ele já modificou a cara, né? E dou OK de novo. E, ó, ele modificou aqui, tá selecionado o texto, eu venho aqui, clico em título 1, ó, ele já modificou, tá vendo? Ele já modificou. Digamos que aqui, deixa eu lá que tem alguém entrando. Chegou alguém ou alguém falou comigo? Não, a Ana Caroline chegou. Oi, Ana Caroline, seja bem-vinda. Então, gente, digamos que dentro da introdução eu tenha lá o 1.1, que eu quero falar que são os objetivos. Título de nível 2, como esse 1.1, é só a primeira letra de cada palavra em letras maiúsculas, tá? Então, o que eu faço para fazer agora, então? Vamos apagar esses estilos que a gente não vai usar. A gente não vai usar esse normal, então eu vou tirar daqui. Eu vou usar, não vou usar esse sem espaçar, eu vou tirar daqui. Título 2 eu vou usar. Esse título eu não vou usar. Subtítulo eu não vou usar. ênfase eu não vou usar. Tá? Então eu vou removendo todo mundo que eu não vou usar nesse trabalho, tá, gente? Removo todo mundo. Por quê? Porque aí ele vai ficar vazio para eu ir pondo os estilos novos que eu estou fazendo para usar nesse trabalho. Tá? Então, eu tirei todo, não vou usar, que está ocupando espaço, vou deixar por enquanto só os que eu vou usar. Então, agora eu vou formatar o título de nível 2. Como que é a formatação do título de nível 2? Vamos ver. Formatação para título de nível 2. Eu já sei que a letra tem que ser Times New Roman, porque eu escolhi Times New Roman. Título de nível 2 vai ter tamanho 12. Vai ser em negrito e a cor não é azul, né? A cor é preta. Diga. Oi, professora. Não, só para informar a senhora que não é a Ana Carolina, não, é o Gabriel Nascimento. Ah, tá bom, Gabriel. A gente está no mercado e eu estou olhando aqui a aula. Tá bom, lá. Tudo bem. Tá bom? Tá legal. Compra um negócio bem gostoso aí para eu comer. Fazendo as compras aqui. O Bolsonaro tá pegando pesado com a gente, hein? Ah, eu sou assim mesmo, só fera. Então, gente, nada. Então, gente, fiz aqui, né? Times New Roman, tamanho 12, negrito na cor preta. Quero que ele seja alinhado à esquerda. Vou mandar ele adicionar a galeria de estilos e vou mandar ele atualizar automaticamente. Venho aqui em formatar, vou abrir lá parágrafo, mesma coisa. 0 à esquerda, 0 à direita, 0 antes, 0 depois. No nenhum aqui no especial. E no espaçamento entre linhas, simples. Dou OK, tá? E aí ele já vai estar pronto. Dou OK de novo, ele vai estar pronto. Seleciono meu título,
clico em título 2, ele já pôs o título 2 para mim, tá? E aí vocês vão me perguntar assim, mas professora, se o título 2 for igual ao título 1, por que eu tenho que fazer o título 1 e tenho que fazer o título 2? Porque na hora que eu for fazer o índice, ele vai diferenciar um do outro, tá? E o título 1 ele vai colocar no meu índice com uma cara e o título 2 no meu índice ele vai colocar um recuo para a gente poder ter uma diferenciação, né? Quando faz aqueles índices assim um pouco recuados e tal, e depois eu vou ensinar como é que faz o índice, né? Aí, digamos que dentro do título 1.1 eu tenha o 1.1, que seria objetivo específico. Títulos de nível 3 tem só a primeira letra da frase em letra maiúscula, tá? Se ele fosse um título de nível 2, ele seria objetivo em letra maiúscula e específico em letra maiúscula. Mas como ele é de nível 3, então ele vai ser tudo só com a primeira letra maiúscula. Então percebam que eu tinha aqui na minha galeria só o 1 e o 2. A partir do momento que eu fiz o 2, ele já apareceu o 3. Por quê? Porque ele sabe que o próximo que eu vou utilizar é o título 3. Então, o Word ele é inteligente, ele já me deixa lá. Mas digamos que ele não esteja lá. O que eu faço para colocar ele? Eu abro essa setinha e venho aqui em opções. Eu sempre me perco um pouco aqui, tá? Eu vou colocar aqui. Selecione os títulos a serem exibidos. Então, eu quero todos os estilos e em ordem alfabética, tá? Mostrar o próximo título quando o nível anterior for usado, eu mantenho isso clicado. Por isso que quando eu usei o 2, ele já apareceu o 3 aqui. Se eu usar o 3, ele vai me dar o 4. Dou OK. Ó, viu como cresceu a lista? Ele me pôs todos os títulos que o Word já tem, ele me pôs aqui, tá? Esses aqui, ó, cada um deles tem um recuo diferente, tá vendo? Tem um recuo de linha. Então, ele já me mostra aqui todos os estilos que ele tem. Mas tudo bem, eu não quero isso agora, o título 3 já está lá. Clico com o botão direito, mando modificar, e aí eu vou fazer tudo de novo a mesma coisa. Times New Roman, tamanho 12, negrito. Vamos supor que o título de nível 3, eu não quero que ele fique em negrito, mas eu quero que ele fique em itálico. Posso fazer isso? Posso. Posso fazer ele também em negrito e itálico para ficar bonitinho, destacado? Posso também. Então, vou pôr lá em negrito e itálico. A cor sempre preta, né? Ó, percebe que a carinha dele já mudou aqui, ó? A carinha dele mudou. Adicionar a galeria dos estilos, atualizar automaticamente. Vou no formatar, entro no parágrafo e faço a mesma coisa de novo. Esquerda 0, direita 0, antes 0, depois 0, múltiplos não, é simples. E especial aqui, nenhum, né? E faço, mando dar o OK. E aí o meu estilo já está pronto, dou o OK de novo, seleciono e clico em título 3. Pronto, já está aí o título 3, tá? Então, já criei os títulos 1, 2 e 3. Percebam que eu fiz o 3 e ele já apareceu o 4, mas eu não vou usar o 4. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e removo ele. Não vou usar ele. Agora, eu quero fazer um estilo para o corpo do meu trabalho, né? O que eu vou escrever no meu trabalho, ele vai ter que ter um recuo, uma entrelinha, um negócio, né? O que eu faço? Eu vou pegar um texto pronto. Aqui. Vou pegar esse parágrafo aqui. Então, digamos que eu copiei alguma coisa da internet e veio com uma formatação que eu não queria. Veio com a letra tudo bagunçada, veio com umas letras grandes, umas letras em negrito, veio uns negócios muito esquisitos. O que eu faço para modificar isso? Eu venho aqui, clico aqui nessa setinha e mando limpar formatação. Ó, ele tira tudo que tinha, tudo que veio, tá? Ele limpa a minha formatação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estilo chamado corpo. No meu caso, já existe esse estilo, por isso que eu apaguei. Então, eu vou mostrar para vocês como eu crio um estilo novo, um estilo que não existe. Se no Word de vocês tiver um estilo chamado corpo, tudo bem, vocês podem
utilizar ele. Se não, vocês vêm aqui na setinha, clica na setinha e vai aqui, ó, nesse A+, que é novo estilo, tá? Então, esse novo estilo, ele vai me abrir aqui essa janela para eu fazer um estilo novo. Eu quero que o meu estilo novo se chame corpo. Tá? Como já existe um corpo no meu Word, eu vou pôr corpo 1 só para vocês verem, tá? Então, corpo 1, que ainda não existe, né? Um nome novo que eu estou criando. Eu quero que o corpo do meu trabalho também seja todo em Times New Roman, tamanho 12, só que não vai ser nem negrito, nem itálico, nem sublinhado. Vai ser normal, vai ser regular. Venho aqui, pego a cor da letra. Aqui o alinhamento agora vai ser o justificado. Para quê? Para ele ficar igualzinho aqui no final, não ficar aquelas escadinhas aqui no final, tá? Faço ele justificado, mando adicionar a galeria de estilos e mando atualizar automaticamente. Só tenho que tomar cuidado para a hora que eu for selecionar, aquelas partes que tiverem com enumerações, eu não clicar, porque ele vai tirar a enumeração, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês como é que ele vai fazer. Venho aqui no formatar, vou em parágrafo, e aí eu vou formatar como eu quero meu parágrafo. O alinhamento dele é justificado, já coloquei isso. Esquerda 0, direita 0, antes 0, depois 0 também. Não quero que tenha nenhum espaço antes e depois. Aqui no especial, eu vou pôr agora a primeira linha, 1,25. Esse 1,25 é o tamanho do parágrafo, tá? E no espaçamento entre linhas, continua sendo simples, dou OK. O meu, ó, como ficou a carinha dele, já ficou com a cara do corpo. O que eu faço? Seleciono o meu texto e clico em corpo. Ó, cliquei em corpo e já ficou com a cara que eu queria. Times New Roman, justificado, tamanho 12, com esse parágrafo. Então, agora, todas as partes que tiver um texto, e eu selecionar e mandar por corpo, ó, ele vai botar na formatação que eu configurei. Então, ele é bom, esse estilo ele é bom, porque eu posso ir digitando todo o meu trabalho e só depois selecionar só os trechos, né, que tem o corpo do trabalho e clicar em corpo, e ele vai fazendo para mim. Ele vai selecionando e vai fazendo para mim, tá? Agora, se eu fizer, então, eu quero fazer uma enumeração. Então, eu ponho aqui, não. Então, eu ponho aqui que eu quero fazer aqui sistema, criação, nome. Vamos supor que isso seja aí uma lista de coisas e eu quero fazer isso daqui enumerado, né? Quero colocar aquelas bolinhas de destaque. Então, eu clico aqui nas bolinhas e ele vai fazer para mim, né, a formatação do próprio Word. Se eu clicar em corpo, ele vai tirar minhas bolinhas. Então, quando eu puser bolinha, eu não posso clicar em corpo, eu tenho que fazer a mão, tá? Eu tenho que trazer as bolinhas aqui, as bolinhas do parágrafo e eu posso arrumar aqui, ó, no 1. Aqui é um atalho para as entrelinhas, tá, gente? 1 e 1,5, 1, 2, 3, 4. Conforme eu vou clicando aqui, ela vai aumentando, tá? Aqui é um atalho. No trabalho acadêmico, a gente tem sempre o 1 na entrelinha. Bom, fiz a minha numeração, né? Continuo escrevendo. Né? Se eu for dando Enter, ele já vai pôr no estilo, tá? Não preciso ficar selecionando. A partir do momento que eu fiz o primeiro parágrafo no estilo corpo, todos os que vierem na sequência vão vir no estilo corpo, tá? Isso não precisa se preocupar. Agora, eu parei do estilo corpo e vou fazer um novo capítulo, que é o 2, que vai se chamar Porto de Santos. Então, em corpo 1, mas não é corpo 1. Eu quero que ele seja o título 1. Ele veio para o lugar dele. Vamos lá. O porto está localizado, blá, 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 blá.
Venho aqui, seleciono e clico em corpo. E aí ele põe na formatação que eu quero. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui vocês entenderam como é que faz esses estilos? Sim. Beleza, né? Tá gravando também. Qualquer coisa vocês voltem, deem uma olhada. E qualquer dúvida também vocês me perguntem. Bom, aí eu fiz os estilos, então, de título 1, título 2, corpo. Vamos voltar lá para ver qual que eu tenho que fazer agora. Título 1, título 2. Título 3 está pronto. Corpo está pronto. Vou fazer o estilo de figura, tabela, gráfico, né? Se eu precisar, de repente, colocar uma imagem, né? Então, digamos que chegou lá um momento do meu trabalho que eu quero colocar uma imagem. Como que eu coloco uma imagem no documento do Word? Eu copio da internet e colo? Não. Eu salvo no meu computador, né? Digamos que eu venha aqui na internet. Eu venho aqui na internet, pegue aqui Porto de Santos, tá? Venho aqui em imagens e ele vai me dar várias imagens do Porto de Santos. Aí eu escolho a imagem que eu quero, né? Vou querer essa daqui. Clico, ele vai me abrir maiorzinho aqui. Clico com o botão direito, mando salvar imagem como. Ele vai salvar essa imagem, eu vou escolher em qual lugar, né? Eu tenho aqui UniBR, planejamento de navios, imagens. Venho aqui, boto o nome que eu quiser, quero colocar aqui Porto de Santos, né? E salvo essa imagem neste local. Pronto, ela está salva nesse local, tá? E aí, o que eu faço quando eu vou no meu documento? Eu vou no meu documento e mando inserir essa imagem. Porque se eu copiar da internet e colar, o que vai acontecer? Todos os códigos da internet vão junto com essa imagem para o meu documento. E aí meu documento fica gigante, fica com um peso enorme, e aí eu não consigo mandar ele por e-mail, e aí eu não consigo postar ele lá na liga, e aí eu não consigo porque ele ficou muito grande e muito pesado. Por quê? Porque eu copiei imagem da internet e colei direto no meu trabalho. O que eu fiz com isso? Eu colei um monte de código que não precisava. Se eu mandar inserir uma imagem, eu venho aqui inserir imagens deste dispositivo. Ele vai abrir meu gerenciador, eu vou lá procurar onde é que está a UniBR. UniBR está dentro de documentos. UniBR, planejamento de navios, imagens. Aí vou procurar lá, Porto de Santos. Aqui é a imagem que eu queria, Porto de Santos, e mando inserir. Muito bem. O que aconteceu com essa imagem? Ela veio formatada, né? Ó, ela obedeceu aquele padrão do corpo, né? O que eu faço para tirar essa formatação? Eu boto lá uma seleção nela e mando alinhar e mando tirar aqui, ó. Posso vir direto aqui na chavinha e tirar, ou então eu posso vir aqui, clicar aqui e mandar limpar a formatação, que ele vai limpar a formatação da minha imagem. Para ver se não ficou nada ainda, eu abro em parágrafo para ver se tem alguma coisa. Ainda tem um 8 depois, mas eu quero que seja 0. Quero que seja simples. Tiro tudo, ó. Minha imagem ficou sequinha, ficou sem espaço antes, sem espaço depois, sem espaço da esquerda e da direita, ficou sequinha do jeito que eu queria. Mas ela ainda está muito grande, eu quero que ela seja um pouco menor, eu quero que ela ocupe meia página. Eu seleciono ela e venho aqui, ó, nessa bolinha, e diminuo ela para o tamanho que eu quero. E aí eu mando centralizar. Tá vendo? Ela ficou do tamanho que eu queria, centralizada. Posso pôr ela do tamanho que eu quiser? Posso. Quero que ela seja um pouquinho maior? Quero. Às vezes a gente tem que mudar o nome, o tamanho, para ver se cabe na página, se não cabe, né? Então, tá. Pus a imagem. Agora, o que eu preciso fazer com essa imagem? Eu preciso de uma legenda e preciso de uma fonte. A legenda é o nome da imagem, né? Então, eu vou colocar assim, figura 1, tracinho, Porto de Santos.
Percebem que quando eu pus tracinho, escrevi Porto e dei espaço, ele aumentou o meu tracinho. É esse tracinho que eu tenho que usar, esse maiorzinho, porque o menor é hífen, tá? E a ABNT diz que a legenda tem que estar grudada na imagem. Então, eu puxo a imagem para estar bem grudadinha aqui. E a legenda dela, em alguns lugares, vocês vão encontrar que vai dizer que a legenda tem que ser centralizada. Em outros lugares, vocês vão encontrar que vai dizer que a legenda tem que ser alinhada à esquerda. A ABNT diz que a legenda é alinhada à esquerda. Então, vamos usar o que a ABNT diz. Mas essa legenda ela tem uma formatação. Como que eu vou fazer formatação para figura? Eu vou fazer uma nova, vou criar aqui, figura. Vou vir aqui, vou escrever que eu quero que ela seja em Times New Roman, tamanho 12, negrito, tá? Mando adicionar a galeria de estilos, mando atualizar automaticamente. Alinhada à esquerda, vou em parágrafo e faço tudo de novo. 0, 0, 0, 0, simples. Ó, já estava, tá vendo? De tanto eu usar, ela já estava. Dou OK, pronto, ó, já mudou, tá vendo? Seleciono ela, clico em figura 1, já está como figura 1. Embaixo, eu tenho que pôr uma coisa chamada fonte. O que é fonte? Fonte é o lugar de onde eu tirei essa imagem. Então, vamos ver de onde foi que eu peguei essa imagem. Eu peguei essa imagem da Wikipedia. Nunca utilizem a Wikipedia, tá, gente? Eu sou absolutamente contra a Wikipedia. Vamos fazer de conta que eu peguei a imagem do Transport Authority. O que eu faço para fazer a minha legenda? Eu vou escrever assim, embaixo da minha imagem. Fonte, Santos, Port, Authority. Tá? E aí, vou ter que formatar como tem que aparecer fonte. Vou lá e vou fazer um estilo chamado fonte. O estilo fonte é igual o estilo da legenda, só que vai ser sem negrito. E vai ser alinhado à direita. Mando adicionar, mando atualizar, vou em formatar, parágrafo 0000, nenhum e simples, alinhado à esquerda. OK, OK, pronto, já foi para o lugar dele. Tá? Então, quando eu for colocar uma figura, quando eu for colocar uma tabela, quando eu for colocar um gráfico, eu tenho que fazer um estilo desse para cada um deles. Por que a gente faz um para cada um? Porque quando eu fizer o índice de figuras, o índice de gráficos e o índice de tabelas, vai aparecer assim no índice de figura. Figura 1, figura 2, figura 3. No de tabela vai aparecer tabela 1, tabela 2, tabela 3. No de gráfico vai aparecer gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Então, eu tenho que ter um para cada um. Só que eles são iguais. São todos iguais, só muda de nome. Eu vou fazer um para figura, um para gráfico e um para tabela, que vão ser iguaizinhos. Então, é só repetir mudando o nome. Posso até deixar clicado aqui figura, clico nesse maisinho e só mudo o nome, gráfico. Ó, já está pronto, ó, já está aqui, tá vendo? Está pronto, mando adicionar, mando atualizar. Vou na formatação, já vai estar pronto. Dou OK. E ele vai aparecendo aqui, ó. Tudo que eu vou fazendo vai aparecendo aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou fazer um desse para tabela. Vou chamar de tabela. Vai ser igualzinho também. Times New Roman, 12, negrito, adicionar, atualizar, 00, simples nenhum, OK, OK, apareceu aqui, ó. Ele vai aparecendo, os primeiros aqui no estilo rápido são os últimos que a gente fez, tá? Então, ele vai aparecer tudo aqui, ó. Aí, a gente tem que saber que eles estão lá. Então, toda vez que eu for colocar, agora eu vou colocar, então, uma tabela. Então, eu fiz uma tabela. Todo mundo sabe fazer tabela aqui, né? Não, né? Olha lá. Inserir tabela. Eu quero uma tabela de 4 linhas e 3 colunas. Mandei inserir, tabela. Ó, aqui eu vou selecionando o número de colunas e aqui eu vou selecionando o número de linhas, tá? Fiz a minha tabela. Nome, cidade, país. Tá? Vai ser a parte de cima da minha tabela. Quero que seja tudo em negrito. Venho aqui,
formato em negrito, quero que seja tudo em letra maiúscula, boto todo mundo em letra maiúscula, quero que seja centralizado, boto todo mundo centralizado. Fiz minha tabela. As tabelas, gente, são regidas pelo IBGE, tá? O IBGE determina que as tabelas nos trabalhos acadêmicos devem ser abertas do lado. E essa daqui está fechada. Então, o que eu faço? Eu seleciono a minha tabela, venho aqui em design da tabela e venho aqui em bordas, tiro a borda esquerda e tiro a borda direita. Ó, ela ficou aberta dos lados, tá vendo? É assim que o IBGE quer que as tabelas sejam. Não me perguntem por quê, mas o IBGE quer que as tabelas dos trabalhos acadêmicos sejam abertas nas laterais, tá? Bom, vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz na figura, né? Que eu pus uma legenda, eu vou ter que pôr aqui tabela 1. Nome, vai, vamos supor que essa tabela se chame nome. Nome dos pacientes. Vamos supor, né? Aí eu já fiz aqui, ó, já tenho pronto o estilo para a tabela. Então, eu só venho aqui, procuro e clico, ó. Aí eu venho aqui, eu tirei essa tabela do fonte. Hospital Ana Costa. Vamos supor que eu tirei do site do Hospital Ana Costa. Aqui, no corpo do meu... a minha fonte aqui tá errada, tá, gente? Essa fonte tem que ser em Times New Roman. Ninguém me corrigiu, ó, tá vendo? Tá em Arial e ela tem que ser em Times New Roman. Tá? Aqui na fonte, a gente sempre põe o nome do site, tá, gente? O endereço do site nunca aparece no corpo do trabalho, ele só aparece nas referências. A hora que a gente vai preencher lá no MOR, como faz as referências, e é aí que a gente vai colocar o link do site nas referências. Fiz a fonte, seleciono a fonte, mando atribuir o estilo de fonte, tá pronto. Vou pôr agora um gráfico, né? Gráfico 1. População média, né? Aí eu venho aqui, vou lá no... Vou procurar aqui um gráfico. Vamos procurar um gráfico qualquer aqui. Só para copiar aí. Pego aqui, notas da turma. Mando salvar a imagem como. Gráfico de colunas, já está no lugar certo. Salvei a imagem. Venho no meu documento e mando inserir imagem deste dispositivo. E aí vai estar aqui o meu gráfico. Mando inserir o gráfico. Quero que ele seja um pouquinho menor, posso deixar ele um pouquinho menor, né? Não tem problema. Venho na página inicial aqui, mando centralizar. E aí vou atribuir o estilo do gráfico, que também já está pronto, ó. Tá aqui. Atribuir o estilo do gráfico. E aí eu vou pôr a fonte. Vamos lá, vamos supor que eu peguei essa fonte aqui da USP, né? Peguei do site da USP, peguei aqui USP, venho aqui, seleciono fonte e pronto, ele já vai para o lugar dele. Percebam que ficou um espaço entre o meu gráfico e entre a minha fonte. Isso significa que essa formatação dessa imagem tá com alguma coisa a mais. Tá vendo? Tem um espacinho aqui que não devia estar aqui. Como que eu faço para descobrir onde está esse espaço? Eu seleciono a imagem e venho em parágrafo. Ó, tá com 8 pontos depois, então eu ponho para 0. Tá com múltiplo de 1,08, eu tenho que pôr para simples. Dou OK, sumiu o espaço. Tá? E assim sucessivamente. Aí eu tô lá digitando meu trabalho. Tem uma parte do meu trabalho em que tem uma citação direta. O que é uma citação direta? É uma citação de um autor e eu copiei exatamente o que o autor falou, com as palavras dele. E é uma citação com mais de 3 linhas. Citação com mais de 3 linhas tem que ter um recuo de 4 centímetros. A gente já viu isso também. Então, vamos pegar aqui um pedaço de um texto e vamos fazer de conta que é uma citação. Deixa eu ver se eu tenho aqui já uma citação pronta. Vamos pegar esse trecho aqui, ó.
Vamos supor que isso aqui seja uma citação. Então, eu venho escrevendo lá, o autor do artigo menciona que, 2 pontos, isso tem que estar em corpo. Ó, ele já tirou o meu parágrafo do corpo. Às vezes ele faz isso, eu tenho que ir lá no corpo, modificar e ver o que ele fez. Ele tirou o parágrafo do meu corpo. Ó, ele pôs nenhum aqui, tá vendo? E a primeira linha, ok. Então, o autor do artigo menciona aqui. Aí eu venho e ponho lá o que o autor mencionou. Ele mencionou isso aí. Vamos dizer que isso aqui são palavras literais dele. Como são palavras literais do meu autor e tem mais do que 3 linhas, eu tenho que fazer uma diferenciação nesse texto, porque quem for ler o meu texto tem que bater o olho e perceber que isso não são palavras do autor, e sim palavras de uma outra pessoa. Né? Não são palavras de quem escreveu esse trabalho, são palavras desse autor aqui, que pode ser esse, vamos dizer que seja esse Smith aqui, 1960. Tá? Vamos dizer que sejam esses 2 autores. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um novo estilo que vai se chamar citação 3. No citação 3, ele vai ser Times New Roman, como todo o resto do trabalho, só que ele vai ser tamanho 10. Porque como eu tenho que deixar ele visível que ele é diferente, então eu diminuo o tamanho da fonte. Vai ser tamanho 10, vou em formatar e agora vem o milagre do negócio. Eu vou ter que dizer para ele que eu quero que ele seja recuado a 4 centímetros da margem. E isso é o bloco inteiro de texto que vai ficar a 4 centímetros, e não só a primeira linha. Na primeira linha, eu vou colocar nenhum. 0 antes e 0 depois, espaçamento entre linhas simples e dou o ok. Olha a cara dele, que já mudou, tá vendo? Ele teve esse espação aqui, que foi esse recuo de 4 centímetros. Dou ok, seleciono o meu texto, venho aqui, procuro aqui. Ah, ele não foi porque eu não mandei ele ir, né? Citação 3, modificar, atualizar automaticamente, adicionar a galeria de estilos. Tá vendo? Eu não mandei, ele não foi. Ó, tá aqui. Seleciono o texto, clico em citação 3, ele muda automaticamente a cara do meu texto. Tá? Ele ficou recuado. Então, quando alguém estiver lendo o meu trabalho, já vai saber que esse pedaço aqui é uma citação direta desse Smith e O'Brien, de 1972. Né? Tem aqui a referência deles, eu boto o nome deles entre parênteses com a data, e tenho, como é citação direta, tenho que colocar o número da página, digamos que seja página 65, tá? O O'Brien vai ser página 44, o Smith vai ser página 44 e o O'Brien vai ser página 65. São 2 autores aqui, eu boto os 2 entre parênteses no final, e em letra maiúscula, porque está dentro do parênteses, a gente sabe que citação dentro do parênteses é com o nome do cara, tudo em letra maiúscula. Nome não, sobrenome, tá? Eu acho, então, que eu já fiz todos os estilos que eu precisava, ó. 3, 6, 9, 10 estilos prontos. Agora, eu já posso fazer o meu trabalho inteiro e só ir selecionando e clicando, e ele já vai formatar para mim, ele está prontinho para ser feito de acordo com as normas da BNT, tá? Então, agora eu volto lá para a minha apresentação. Vocês estão vendo o meu PowerPoint aí? Sim, professor. Tá. Então, volto lá para a minha apresentação e vou conferir, né? Então, já fiz. Título 1 está pronto. Ah, não fiz o título 1 centralizado, mas vou fazer lá depois. Título 2 está pronto, título 3 está pronto, corpo está pronto, gráfico está pronto, fonte está pronto, figura pronto, tabela pronto, citação de 3 linhas pronto. Então, fiz todos os estilos. Olha, demoramos quase 1 hora fazendo isso. Mas agora está tudo pronto para eu fazer o meu trabalho. É só ir clicando o botão, tá? Então, qual é o próximo passo? Tá? É só ir mudando os parâmetros de cada estilo para criar os novos. Já fizemos isso, já mostrei para vocês como é que é.
né? Já fiz todos os outros, né? Já mostrei isso tudo para vocês na prática, mas está aqui no slide para vocês irem seguindo quando vocês forem fazer. Eu vou dar esse slide para vocês irem seguindo isso, já está toda a formatação aí que vocês têm que utilizar, né? Citação com mais de 3 linhas. E aí, então, eu vou finalmente iniciar o meu trabalho, né? Digamos que, por enquanto, eu só tenha feito estilos. Eu mostrei para vocês na prática como ir fazendo, mas eu poderia só ter feito os estilos e deixado o documento todo em branco, só com os estilos prontos. E aí, começar meu trabalho e ir clicando o botão quando eu precisasse. Eu já fui fazendo, que era para vocês verem como que fazia. Vou iniciar o meu trabalho, meu documento está preparado, então eu vou começar a colocar o meu trabalho no arquivo. Vocês não vão precisar fazer do zero, porque aquele template que eu fiz para vocês já está inteiro com os estilos atribuídos, já está tudo direitinho lá, tudo que vocês vão usar e tudo que vocês vão precisar já está naquele template. Eu ensinei tudo isso que é para vocês saberem como que faz do zero. Naquele template que eu fiz já está, tá? Então, antes da gente começar o trabalho, vamos ver algumas dicas importantes para que a gente não se esqueça. Gente, começar um trabalho que a gente vai fazer, ele é um projeto, né? Todo trabalho é um projeto. E todo projeto eu preciso do quê? Eu preciso de preparação, né? Eu preciso de colocar alguma coisa no papel onde eu siga um roteiro para fazer esse projeto. Né? Todo projeto precisa de um roteiro, então eu tenho que roteirizar o meu trabalho. Se eu fizer tudo isso, esse passo a passo, em todos os trabalhos que eu fizer, a gente nunca vai dar errado. Sempre vai dar certo. Porque é uma fórmula utilizada há anos, né? Então, vamos lá. Quais são as dicas que eu tenho para dar para vocês, né? A primeira coisa é salvar o arquivo com o seu nome completo. Por quê? Porque nunca vai ter mais do que um no meu diretório com o mesmo nome. Você tem que pensar que, como você vai mandar esse arquivo para mim, todos os colegas da sua sala também vão mandar. Se todo mundo resolver salvar o arquivo como TCC, eu vou ter 30 TCCs no meu diretório e não vou saber quem é quem. Meu diretor nem vai salvar, né? Porque ele vai ter que falar, já existe um arquivo com esse nome, deseja substituir? Então, para que isso não aconteça, é educado da parte de vocês, que vocês salvem o arquivo com o seu nome, porque quando o professor receber lá no e-mail dele, ele já vai salvar com o seu nome direitinho. E a hora que ele olhar no diretório, ele já vai ver lá, Maria de Jesus me mandou o trabalho, olha lá o trabalho da Maria de Jesus. Ele vai bater o olho e vai saber que aquele trabalho é seu, né? Não preciso ficar abrindo um monte de trabalho, né? A Maria fez o trabalho dela, mandou para mim e falou, professora, mandei meu trabalho, você olhou? Aí eu vou falar assim, você mandou quando? Mandei ontem. Aí ela salvou com o nome de trabalho. Só que outros 30 alunos salvaram com o nome de trabalho, trabalho 1, trabalho 2, trabalho 5. E aí eu vou ter que abrir um por um até saber qual é o da Maria? É uma sacanagem com o professor, né, coitado? Ele já tem um monte de coisa para se preocupar, um monte de coisa para fazer, né? Vamos facilitar um pouquinho a vida dele? Salva o arquivo com o seu nome, fica mais fácil para o seu professor, para o seu orientador identificar de quem é o trabalho. Rapidamente ele vai bater o olho e vai saber que aquele trabalho é seu. Toda vez que você fizer uma versão nova do seu trabalho, lógico, a gente muda o trabalho da gente o tempo todo, a gente corrige, a gente acrescenta coisas, né? Todas as vezes que eu fizer uma versão nova do meu trabalho, eu tenho que deletar a anterior. Por quê? Porque a gente se perde. Eu coloco lá, Maria da Silva, trabalho 1. Maria da Silva, trabalho 2. Maria da Silva, 3. Maria da Silva, 4. Maria da Silva, agora vai. Maria da Silva, esse é para valer. Maria da Silva, é esse que vale. Gente, chega uma hora que a gente já não sabe mais qual é o trabalho que é o certo. Então, a Maria da Silva fez o trabalho dela. Mudou a versão? Ela vai lá, salva como Maria da Silva por cima daquele anterior. Ele vai falar, Maria da Silva já existe, deseja sobrepor? Sim. Eu não vou precisar mais daquele antigo, já é uma versão nova. Por quê? Eu não corro o risco de mandar o trabalho errado para o meu professor, isso já aconteceu. O meu aluno tinha tantas versões do trabalho dele no computador dele, que ele acabou me mandando uma versão errada, tirou uma nota baixa, porque mandou a versão errada, a versão que estava incompleta. Ah, professora, mas no meu aqui está diferente porque você me mandou errado.
Não pode estar diferente no seu. Aí ele foi ver, ele tinha mandado uma versão anterior que estava sem as minhas correções. Eu falei, não posso fazer nada. Você me mandou o trabalho errado. Não fui eu que corrigi errado. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não ter trabalhos duplicados ou com muitos nomes diferentes dentro do diretório da gente. Bom, qual outra dica que eu posso dar para vocês? Vou manter um arquivo onde eu vou salvar todos os dados de todo o material que eu utilizei para fazer o meu trabalho. Então, por exemplo, aquela imagem que eu peguei lá no Porto de Santos, eu vou entrar na página do Porto de Santos, vou copiar o link, vou colocar lá num arquivo qualquer que eu estou fazendo como controle, vou colocar imagens. Imagem 1, né? Figura 1, site Porto de Santos, e coloco o link de onde eu tirei aquela imagem, porque depois, na hora que eu for fazer as referências, eu vou precisar desse link. E a gente vai ver isso na segunda parte da aula, tá? Isso vai facilitar para você fazer citação e para você fazer depois as referências. E isso para todo o material que você utilizar. Você tirou lá um trecho no site do Porto de Santos explicando qual é a localização do porto, onde ele fica, quantos quilômetros quadrados ele tem. Tirei do site do Porto de Santos, pego lá e copio o link exatamente da página de onde eu tirei. Não pode ser só Santos Port Authority. Na citação vai ficar Santos Port Authority, mas na referência tem que ser a página exata de onde saiu a informação. Porque o meu leitor tem que saber de onde veio aquela informação. Bom, para os livros, o que eu tenho que anotar? Tem que anotar título, subtítulo, nome completo dos autores, o ano em que ele foi publicado, a editora, a cidade, onde fica a editora. Não sei onde fica a editora. Digito lá no Google e procuro. Número das páginas do livro e qual edição que ele está. Primeira, segunda, terceira, quarta edição. Para os artigos científicos, peguei lá no Google Acadêmico um artigo científico, tenho que anotar também o título e o subtítulo do artigo, o nome completo dos autores, o título da revista ou do congresso onde ele foi publicado. Às vezes ele foi publicado numa revista, às vezes ele foi apresentado num congresso. Gente, vou ligar o ar-condicionado, que eu estou derretendo de calor, só que eu não acho contrato aqui. Estou derretendo de calor. Então, vou ter que anotar tudo isso. Se é uma revista, ela tem o nome da revista, a cidade da revista, o número do capítulo, o número do volume, a periodicidade, tudo isso aparece lá. Geralmente está lá no rodapé do artigo, aparece todos esses dados que vocês precisam. Eu vou mostrar para vocês depois do intervalo como é que a gente acha isso. E aí, se o artigo vai estar online, eu também copio o link de onde eu tirei esse artigo e a data em que eu acessei. Acessei hoje, coloco lá a data de hoje para eu saber, na hora que eu for fazer a referência, que foi no dia de hoje que eu olhei. Bom, os sites, eu tenho que anotar o link, né? O nome do site ou a quem ele pertence, o título da parte do trabalho que eu retirei desse site, se tiver um autor, o autor, e a data completa de quando eu acessei o link. Entrei lá no site do Porto de Santos, peguei a localização numa determinada página. O site tem várias páginas, né? Então, eu abri lá a página que fala onde fica. E aí, peguei lá um trecho daquele onde fica e pus no meu trabalho. Eu tenho que copiar o link daquela página, né? Anotar o link, para depois colocar nas minhas referências. Tá? A gente precisa saber disso. Se é um site como o site do Porto Santos, um site governamental, o nome que vocês vão colocar é Santos Port Authority, Ministério do Meio Ambiente, é o nome do site. Se é um site que tem um assinante, né? Por exemplo, eu peguei uma notícia, mas tem um repórter que fez essa notícia, eu tenho o nome dele lá, eu coloco o nome dele, é mais educado. Eu posso colocar a tribuna? Posso, mas é um artigo assinado, né? Vamos colocar o nome do autor, que fica mais legal, né? Dá a referência a quem ela pertence. Para tese, dissertação, TCC, a mesma coisa. Título, subtítulo, autor, local da apresentação, se é tese, se é dissertação, se é TCC, o número de folhas, o nome da faculdade, o ano em que ele foi entregue, o curso, e assim sucessivamente. O MOR, ele pede tudo isso para vocês. A partir do momento que vocês clicarem lá, que é uma dissertação, ele vai te pedir todas essas coisas e você vai ter que ter, por isso que eu falo que vocês têm que anotar.
Para a revista também, vou anotar o nome da revista, o local onde ela foi publicada, a editora, a data, a periodicidade, se ela é bimestral, se ela é mensal, se ela é semestral. Né? Algumas revistas acadêmicas são semestrais, por exemplo, está sendo lançada a nossa revista aí da UniBR, que vai ser semestral. Então, assim, algumas revistas têm uma periodicidade diferente das outras. Para os jornais, também a mesma coisa, o nome do jornal. Se é a Tribuna, por exemplo, cidade da publicação Santos, a data em que foi publicado, se é a data de hoje. Se o jornal estiver online, também tenho que ter o link daquela matéria e guardar esse link. Legislação já é uma coisa um pouco mais difícil de aparecer, mas às vezes aparece. E aí, na parte de legislação do MOR, tem um monte de coisa para preencher, que é interessante que vocês também tenham tudo anotado, que é o tipo da lei, se é decreto, qual é o número, qual foi a data em que ela foi publicada, qual é o título da lei, qual foi o local. O local sempre é Brasília, né? E se essa lei estiver online, guardar o link de acesso também é a mesma coisa. Para filmes e vídeos, também já é mais difícil a gente utilizar filmes e vídeos, mas às vezes a gente utiliza um filme, né? Trabalho de psicologia, utilizou lá o filme da Nise, por exemplo, né? Então, utilizou o Nise, né, da loucura lá. Eu tenho que colocar todos os dados, o nome do filme, o nome do diretor, o local em que ele foi produzido, qual é o nome da produtora, em que ano que ele foi feito, a duração dele em minutos, e se ele estiver online, também guardar o link e a data de acesso. Para slides, a mesma coisa. Tem aquele site SlideShare, que às vezes a gente pega slide lá do SlideShare, também tem que pôr autor, título, local, produtor e etc. e tal. Essas referências aí são mais incomuns, né? Mais comum é que a gente tenha de revista, de livro, de artigo, de tese, de dissertação, lei, né? Essas são as mais comuns. Bom, autorizações. A gente está acabando essa parte, eu vou parar para o intervalo, aí a gente vai dar meia hora de intervalo e volta, tá? Se eu tiver alguma foto de alguma pessoa, essa pessoa tem que me autorizar por escrito para eu publicar a foto dela no meu trabalho. Eu não posso publicar uma foto de uma pessoa que não tem autorizado, porque existe o direito de imagem. Então, tenho que ter autorização da pessoa. Entrevista. Tenho a entrevista de uma pessoa e essa pessoa, eu cito o nome dessa pessoa ou o cargo dessa pessoa no meu trabalho. Eu tenho que ele também me autorize por escrito para divulgar o que ele falou na entrevista. É importante, né? Sempre as faculdades têm um comitê chamado Comitê de Ética, e o Comitê de Ética não deixa o trabalho passar se não tiver autorização nesses casos, tá? Divulgação de dados da empresa. Eu fui lá e entrevistei o cara que é da Santos Brasil, e ele me deu um monte de dados lá da Santos Brasil, falou um monte de coisa da Santos Brasil. Eu posso colocar tudo no meu trabalho? Só se ele autorizar, por escrito, né? Que eu posso colocar esses dados. Se ele não autorizar eu colocar os dados e der um pepino qualquer, ele pode até me processar e me acusar de espionagem industrial. Né? Eu não posso colocar dados de uma empresa se a pessoa que está me dando os dados não me autorizar. Se eu peguei na internet, tudo bem, internet é terra de ninguém, está na internet, todo mundo pode saber. Mas, se é uma informação que não está no site, que foi dada para mim por um diretor, por alguém dentro da empresa, esse alguém vai ter que me autorizar. Fala, olha, eu posso usar esses dados? Se ele falar, não pode usar, não posso usar, infelizmente não vou poder usar. Já vi trabalho pronto ter que mudar na última hora porque a empresa não autorizou a utilização das informações. Já vi isso acontecer. É um perrengue. Bom, então essa parte aí acabou, tá, gente? Depois do intervalo a gente volta para eu terminar isso aí com vocês. Vocês estão meio zonzo, né? É uma parte chata, né? É uma parte muito cheia de detalhes, né? Eu sei, mas na hora que vocês pegam um jeito de fazer isso, gente, fica muito fácil de fazer qualquer trabalho. E daqui para frente, eu espero que vocês não parem de estudar. Em outras faculdades, vocês vão precisar saber isso, tá bom? Eu vou dar meia horinha de intervalo, 9h15 a gente volta, tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação. Tá bom, professora. Vou parar aqui a gravação. E aí a gente volta para falar da fase 3 e já tentar colocando os trabalhos de vocês dentro do arquivo, tá bom? Vamos pegar essa parte prática depois do intervalo.